nome de Jesus. Isaías 53, do 3 ao 5. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Aleluia, ainda falta alguns aí. Isaías capítulo 53, versículo 3. Louvado seja Deus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Seja você que está hoje aqui dentro da igreja, sejam as pessoas que estão lá fora. Todos já ouviram falar de Jesus. Talvez a sua história, talvez como parte de uma tradição, talvez como parte de uma religião. Mas o que o Espírito Santo de Deus, Ele falou no meu coração é que nesta noite eu trouxesse um pouco para vocês de quem era Jesus de Nazaré. Porque nós vivemos uma geração de pessoas que parece que não se apaixonam mais por Jesus. Parece que nós começamos a relativizar tudo. Mas eu me lembro no início da minha fé, e os irmãos vão se lembrar do início da sua fé, e muitos estão vivendo isso. Jesus era tudo para nós. Não fazia sentido e não faz sentido uma vida sem a presença de Jesus. Por quê? Porque nós estávamos ou estamos apaixonados por Ele. Então, quando Jesus ele é visto por nós como parte de uma religião, ou como parte de uma tradição, ou como apenas um personagem da história, nós não nos apaixonamos por Ele. E a minha oração nessa noite, desde o início, desde quando eu preparava a mensagem, é para que pessoas aqui hoje se apaixonem por Jesus novamente. E aí ontem eu estava ouvindo o irmão pregar aqui no culto de jovens, e ele falou um pouco da história de Jesus. E o Espírito Santo fala ao meu coração: é só falar da minha história, que quem tiver que se apaixonar por mim vai se apaixonar. Sabe, irmão, quando você vê um personagem, uma pessoa famosa nas redes sociais ou na televisão, enfim, e você vê aquilo que ela quer mostrar para você, muitas vezes você fica apaixonado por aquela pessoa, vira fã daquela pessoa. E aí quando encontra ela pessoalmente, nós podemos ouvir muitos relatos de pessoas que viveram isso. A pessoa, com perdão da palavra, é uma mala. Ela não é nada daquilo que aparece na TV, não é nada daquilo que aparece nas redes sociais. E aí aquele que virou fã desse famoso, ele fica triste, ele fica decepcionado, porque pintaram uma coisa e na verdade era outra. Eu posso garantir para você que tudo que eu falar de Jesus aqui hoje, tudo que a Bíblia fala de Jesus, não há como nos decepcionarmos, porque tudo é verdade. Aleluia. A Bíblia vai dizer em João no capítulo 1 que ele era o verbo e ele estava com Deus e ele era Deus. E o verbo se fez carne e ele andou entre nós. A Bíblia chama Jesus de Emanuel, Deus conosco. Então deixa eu falar um pouquinho com os irmãos essa noite, é um pouquinho mesmo, não vai chegar até a meia-noite. Falar um pouquinho de Jesus de Nazaré, o filho da irmã Maria, o filho do irmão José. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando você vê e ouve a história de Jesus com atenção, e eu quero a tua atenção, porque eu não vou falar 5% do que é a história de Jesus, mas esse 5% vai ser suficiente para nós hoje, e o demais o Espírito Santo vai revelar para você.
que nós vamos olhar para Jesus e vamos nos apaixonar por Ele. Vai ser impossível não se apaixonar por Jesus, vai ser impossível não chorar quando nós vemos quem é Jesus, e o que Jesus fez por nós, e como Jesus se fez servo, e se colocou em nosso lugar, mesmo sendo Deus. Ele não quis ocupar o lugar de Deus, Ele se fez servo. Jesus com 12 anos, tem alguém com 12 anos aí, ou os de 12 estão na escolinha? 12 anos, né? João tem 12 anos, alguém com 12, 13 anos aí? Mais uma lá. Jesus com 12, 13 anos, 12 anos, sabe o que Ele estava fazendo, irmãos? Ele estava servindo. Como assim Jesus estava servindo com 12 anos? Sim, José e Maria perderam Jesus, não sabiam onde é que Ele estava, mas Jesus não estava perdido, Ele estava no templo ensinando a palavra. E quem ensina serve. Jesus estava ensinando para Ele mesmo ou para os outros? Para os outros. Então Jesus com 12 anos já estava servindo, porque essa era a natureza dele, porque essa era a missão dele. Então Jesus serviu aquelas pessoas que viveram no tempo dele, mas o propósito de Jesus serviu as nossas vidas. Talvez não caiba na tua mente, talvez não caiba na nossa mente limitada, mas vamos fazer um esforcinho essa noite para entender que tudo que Jesus foi, que tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus abriu mão e tudo que Ele sofreu, é por minha causa e por sua causa. Ele já conhecia você, aleluia, Ele já nos conhecia, diga glória a Deus. Então eu pergunto para você, e não é para responder, mas que pessoa você acha que morreria por você? Que pessoa você acha que daria a vida por você? Não existe ninguém. Eu preguei aqui outro dia e falei sobre o mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 49, onde Deus fala: pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, do filho que ainda mama, e Deus fala assim, ó, ainda que esta mãe se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então é possível que mães esqueçam, é possível que pais abandonem, mas é impossível que Jesus te abandone, porque ainda quando você não tinha forma, antes de você ter um nome, Deus já te conhecia, Jesus já tinha entregado e gastado a sua vida em teu favor. Com 12 anos ele já ensinava no templo, ele não era um menino comum. Isaías 11 vai dizer que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele. Jesus já era cheio do Espírito de Deus, Jesus já era cheio do Espírito Santo. Pastor, mas Jesus não era Deus. Lembra, eu estou falando da humanidade de Jesus, o filho da irmã Maria, o filho do irmão José. Ele era um menino e ele já servia, e ele já cumpria o seu propósito. Ele foi, quando João Batista foi batizá-lo, o Senhor, ele olha do céu e diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Antes de operar qualquer milagre, Jesus, o Senhor já tinha manifestado o seu amor por ele. Ele não precisava de aprovação alguma, porque ele já vivia pela sua missão. Mas ainda assim o Senhor disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Diga glória a Deus, irmão. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus que em Mateus no capítulo 4, ele demonstra mais a sua humanidade, porque ali ele teve fome, porque ali ele sentiu-se cansado, porque ali ele foi tentado. Na sua humanidade Jesus sentiu dor, sofreu. Isaías vai chamá-lo de homem de dores, de servo sofredor. Jesus sentiu o que nós sentimos, Jesus sentiu as tuas dores, Jesus sofreu naquele momento. Jesus não fingiu que era humano, ele era humano. Ele era Deus, mas ele era homem. Aleluia. Jesus aqui, eu já podia terminar a pregação agora e dizer que ninguém faria por mim e ninguém faria por você o que Jesus já fez. Mas nós seguimos adiante. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele poderia ser servido, mas ele escolheu servir. Aleluia, eu vou repetir: ele poderia ser servido, mas ele escolheu servir. Ele, sendo Deus, não quis ser aqui na terra igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo, fez-se semelhante aos homens.
Irmãos, o maior de todos foi o que mais se entregou. O maior de todos foi o que mais se entregou, e essa entrega foi por nós, essa entrega foi por você, essa entrega foi pelas nossas vidas. Isaías capítulo 53 vai falar que ele carregava sobre ele as nossas dores, que ele carregava sobre ele as nossas enfermidades, ele tomou sobre si, diz no versículo 4, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Jesus não era e não é indiferente, mas ele se envolvia, ele se compadecia das pessoas. Nós temos uma passagem onde um homem doente chega perto de Jesus e a Bíblia diz, e o Senhor se compadeceu dele e ele foi curado. A compaixão de Jesus curou aquele homem, não precisou uma imposição de mãos, não precisou uma oração em voz alta, não precisou uma campanha de milagres, não precisou fazer um culto. A compaixão de Jesus curou aquele homem. A compaixão de Jesus pode curar você essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não tem que andar pelo que vê, você não tem que ver nada, você tem que acreditar, você tem que crer que Jesus vai fazer milagre, e Ele fará, em nome de Jesus, aleluia. Jesus carregava suas próprias dores, irmãos, mas ainda assim Ele levou as nossas. Ainda assim, sobre si Ele levou as nossas dores. Foi o que nós lemos no versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ninguém faria isso por você, irmão, ninguém faria isso por mim, aleluia. Glória a Deus. Eu não estou ouvindo o fundo musical aí, aumenta por favor. Jesus, Ele é um amor que não recua. A Bíblia diz que Ele lavou os pés dos discípulos, que Ele repartiu o pão com eles. Jesus amou os discípulos, mesmo sabendo que seria traído. Jesus amou os seus discípulos e serviu a ceia. Você já parou para pensar que na mesa da última ceia estava Judas, aquele que trairia Jesus, e Jesus sabia que ele iria traí-lo, mas ainda assim Jesus não o tirou da mesa, ainda assim Jesus o manteve naquela mesa. Oh, quem faria isso, irmãos? Que Deus é esse, que Jesus é esse que nós servimos, que Ele deixou os seus traidores à mesa, para que se cumprisse aquilo que estava escrito na sua palavra. O amor dele não recuou, o amor dele não voltou atrás. Ele não nos amou hoje que nós somos cristãos. Ele não te amou hoje que você está aí sentado, todo bonitinho aí, limpinho, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Não, Ele não te amou hoje. Ele te amou antes, Ele te amou primeiro. Ele te amou quando você nem tinha nascido, quando você apenas era um projeto no coração de Deus. O Senhor Jesus te amou, e isso tudo que Ele está fazendo é por mim e é por você. Aleluia. Vamos adiante. Getsemane, aleluia. A angústia profunda, irmãos. Jesus, Ele sua sangue. Eu não sei se você entendeu, mas eu estou contando resumidamente a história de Jesus de Nazaré. Uma angústia profunda. Ele está no jardim de Getsemane, ali ele foi traído, ele foi vendido por Judas. Ele vai ao jardim uns dias antes de ser entregue, e ele começa a orar, e ele começa a chorar, e ele sente uma angústia profunda. A Bíblia diz que Jesus chega a suar sangue. Estava sobre ele todos os nossos pecados, estava sobre ele toda a nossa culpa. Eu estou pregando para pecadores aqui essa noite. Se você não é um pecador, não tem lugar nessa palavra para você. Eu estou pregando para pessoas que, assim como eu, somos falhos, pecamos, erramos, mas a misericórdia do Senhor é tão grande, irmãos. A misericórdia do Senhor é tão grande. Você acha que Jesus não sabia, ali naquele jardim, quando Ele suou sangue, que o teu pecado estava sobre Ele, que os teus erros estavam sobre Ele, que a tua culpa estava sobre Ele? Ele sabia de tudo isso.
E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. É como que Jesus dissesse: Pai, eu não estou suportando, Pai, eu não estou aguentando mais, Senhor, passa de mim esse cálice, Senhor. Mas ele diz: todavia seja feita a tua vontade. Às vezes fazer a vontade de Deus vai doer, fazer a vontade de Deus não vai trazer sorriso, fazer a vontade de Deus não vai trazer dinheiro, fazer a vontade de Deus não vai trazer a resolução de todos os teus problemas, mas continue fiel, continue fazendo a vontade dEle, continue servindo Ele, em nome de Jesus, porque a coroa de glória te espera. Você canta e diz: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Continue carregando a sua cruz, continue negando a si mesmo, continue levando a cruz de Cristo, porque a vitória será sua, em nome de Jesus, aleluia. Ele poderia desistir, mas ele seguiu em frente por nós. Jesus, física e emocionalmente quebrado, ele avançou por um propósito, e esse propósito é você, irmão, e esse propósito sou eu. Ele estava quebrado, ele estava humanamente falando destruído ali naquele jardim, mas ele seguiu em frente, ele avançou em frente. Quantos de nós desistimos no meio da caminhada por bobagem? Quantos de nós desistimos no meio da caminhada por coisas que o nosso coração tem nos enganado? Quantos de nós desistimos porque a luta é muito grande, porque o problema é muito grande? O escritor aos Hebreus vai dizer a todos os crentes: tem crente aí ou não? Tem crente aí ou não? O escritor aos Hebreus vai dizer a todos os crentes: ei, vocês ainda não lutaram contra o pecado até derramar sangue. Então continue, então avancem, não voltem atrás, porque Jesus não voltou atrás, porque Jesus foi adiante, Jesus foi à frente. O amor de Cristo por mim e por você não recuou. Jesus, mesmo rejeitado e sozinho, irmão, ele continuou. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi negado. Vou repetir: ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi negado. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses importante aqui. Jesus era Deus. Quando ele estava no jardim e Pedro arranca a orelha de um soldado querendo proteger Jesus, Jesus disse para ele: Pedro, se eu quisesse, Pedro, eu mandava 12 legiões de anjos descer aqui agora, e resolvia tudo isso, e acabava com tudo isso. Então Jesus, ele continuou, porque ele sabia do propósito que havia, porque ele olhava para você. Se tivesse um espelho aqui agora, não tem, mas que você possa imaginar quando você pela manhã se olha no espelho da sua casa e vê esse seu rosto lindo. E às vezes você acorda feliz, às vezes você acorda lá no alto, as outras vezes triste, abatido, aflito. Às vezes você está tão firme com Deus que você sente a glória de Deus. Às vezes você errou, pecou, se sente um lixo, se sente sujo. Mas esse é você, esses somos nós. E quando nós nos olhamos no espelho, Jesus, irmãos, é a imagem que ele vê. Só que ele vai muito além daquilo que o espelho pode mostrar. Jesus, ele sonda os nossos corações, ele sonda os nossos pensamentos. Ele não desistiu mesmo com dor na alma, ele não desistiu mesmo traído, mesmo abandonado, mesmo negado. Olha o que a Bíblia diz, o texto que lemos: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus foi abandonado para que você não fosse, irmão. Jesus foi abandonado para que nós não fôssemos abandonados, porque Jesus não nos abandona. Toda vez que Deus olha para a mão dele, lá está o teu nome escrito na palma da mão do Senhor. Isaías 49:15 vai falar sobre isso, que toda vez que o Senhor olha na mão, o teu nome está escrito. Ele diz assim: eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. Olha a importância que você tem para o Senhor. Olha a importância que você tem para Deus, o Deus que criou todas as coisas, um Deus que é santo. Aleluia. Ele olha para a palma da mão dele, eu fico imaginando, e ele vê lá o teu nome escrito, ele vê lá o seu povo,
aleluia, e você é povo de Deus, diga aleluia, glória a Deus. Em João 10, 19, ou melhor, em João 19, irmãos, começa a falar da crucificação de Cristo. Agora imagina você, uma cruz de espinhos na sua cabeça. Aí você vai dizer: pastor, para por aí a mensagem, porque eu não sou Jesus. Ele aguentou, eu não. Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele, e obras ainda maiores. Só que quando a gente lê essa palavra e ouve essa palavra, a gente pensa logo em milagre, a gente pensa logo em sinais, mas a gente não pensa em suportar coisas que Jesus suportou por nós. Então às vezes a luta está grande, a luta está difícil, você está passando por um deserto, é problema na família, é problema financeiro, é problema em casa, é problema de todo lado que vem, é tanta luta chegando. Irmão, continua olhando para Jesus, não desiste da tua caminhada, não para na tua caminhada, olhe para Jesus, Ele é o autor e o consumador da fé. Busque conhecer Jesus e se apaixone por Jesus, a ponto de nada mais importar na sua vida, a ponto de Cristo ser a sua prioridade todos os dias. Diga glória a Deus. Açoites, pregos, nudez, vergonha, sangue, dor, Ele foi tratado como nós merecíamos, irmão. Ele foi tratado como nós merecíamos. Ou alguém acha que não é pecador, ou alguém acha que é mais crente ou mais santo do que Jesus. Nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos. Não havia salvação para nós, não havia jeito para nós. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele se manifestou aqui nessa terra, aqui nesse mundo. E Ele viveu tudo isso, Ele passou por tudo isso, Ele foi à cruz, Ele foi tratado, irmãos, como nós merecíamos. Sabe por quê? Para que nós sejamos tratados agora como Ele merecia. Não, você não entendeu. Ele foi tratado como nós merecíamos, para que nós sejamos tratados como Ele merece. Por que o pastor está falando isso? Porque um dia nós seremos semelhantes a Ele. A palavra de Deus fala que nós o veremos face a face e que nós seremos semelhantes a Ele. Você acha que isso é possível por quê? Porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, porque Jesus entregou a sua vida por nós, Ele sofreu por nós, até que Ele foi àquela cruz, e lá na cruz Ele disse: está consumado, e Ele deu o seu último suspiro. E aí nós chegamos na sexta-feira santa, nós chegamos na paixão de Cristo. Ele apanhou, Ele foi humilhado, de todas as formas que você possa imaginar. Foi colocado-lhe uma coroa de espinhos em sua cabeça, e não é essas que a gente faz de TNT, é espinho mesmo, espinho grosso, espinho que não quebrava, e eles cravaram na cabeça de Jesus. Eles bateram no rosto de Jesus, eles cuspiram Jesus. Irmãos, eles fizeram isso com o nosso Salvador. Eles fizeram isso com o nosso Salvador, eles fizeram isso com o nosso Mestre. O meu coração dói de pensar nisso. Agora imagina você, os discípulos que andaram com Ele, imagina você, a família dele, imagina você, as pessoas que o amavam, vendo Ele ser esbofeteado, vendo Ele ser humilhado. Pregaram pregos enormes em suas mãos, em seus punhos, pregaram prego em seus pés, os cravos estavam lá, e Ele pregado na cruz, o seu sangue sendo derramado, tudo por sua causa, tudo por minha causa, irmãos. Mas Ele suportou até o fim a humilhação. Você sabia que Jesus, Ele estava nu na cruz pregado? A gente nunca viu isso num filme, porque não pode, mas Jesus estava sem roupa, Ele estava nu, como se não bastasse toda a humilhação que Ele havia passado até ali, Ele continuava sendo humilhado, até que Ele entregou o Espírito dEle nas mãos do Pai. Ele disse: Pai, está consumado, aleluia. Ele suportou, irmãos. O que você tem suportado? O
que nós temos suportado? Qual é o tipo de luta que tem nos impedido de orar? Qual é o tipo de luta que tem nos afastado da igreja, da comunhão? Qual é o tipo de luta que tem feito nós pensarmos em abandonar a fé muitas vezes? Pode ser a luta que for, não se compara ao que Jesus sofreu, não se compara ao que Jesus passou, e tudo isso por mim e por você. Está consumado. O corpo de Jesus é tirado da cruz, é colocado no sepulcro, e houve um silêncio. Faz um silêncio aí. Houve um silêncio. Um dia inteiro de silêncio. Nunca houve um silêncio tão dolorido, irmãos. Nunca houve um luto tão cruel como naquele dia. As pessoas voltaram para casa. A maioria seguiu com a sua vida. Mas naquele sábado de primavera, as pessoas não viam motivo para comemorar. Lembra, Jesus era judeu, era a comemoração da Páscoa, no dia seguinte, então era véspera de Páscoa. Mas quem amava Jesus não tinha motivo nenhum para comemorar. Você vai ler em João 20 que mesmo os seus discípulos, alguns duvidaram quando ele ressuscitou. É por isso que eu não entro mais em crise. Antes eu entrava em crise. Eu dizia: Senhor, mas eu prego, oro, ensino, prego de novo, ensino mais um pouco, prego mais um pouco. E parece que não entra na cabeça da pessoa, parece que ela não muda, não se converte. Aí um dia o Senhor falou para mim: tu está pensando que é quem? Tu está pensando que é quem? Eles andaram todos os dias por 3 anos com o meu filho, e quando ele morreu, eles duvidaram que ele ia ressuscitar. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que faz a obra em nós. Claro que nós temos que receber a palavra de bom grado, temos que abrir o nosso coração, mas é o Espírito Santo que faz a obra. Naquele sábado de silêncio, o inferno pensou que havia vencido. O diabo pensou que havia vencido. Parecia o fim de tudo. Mas lembra de um texto que Jesus diz assim, ó: ninguém tira a minha vida, eu a dou para tomá-la de volta. Aleluia. O único que tinha poder sobre Jesus era Deus Pai. Ninguém podia matar Jesus, ninguém podia tirar a vida de Jesus. O diabo pensou que estava ganhando, que tinha vencido. Mas o silêncio de Deus, irmãos, naquele sábado, foi só a preparação para a ressurreição no dia seguinte. Às vezes você fica perdido na vida, porque Deus está em silêncio, Deus não fala mais comigo. Primeiro que não tem como Deus não falar contigo. Não tem como Deus não falar contigo. Se você tem uma Bíblia, você abre essa Bíblia, você ora e você lê essa Bíblia. Não tem como Deus não falar contigo. Quando você é crente e participa toda semana de cultos na sua igreja, ouvindo a pregação. Quando você consome conteúdo bíblico de verdade na internet, não tem como Deus não falar contigo. Deus não fala do jeito que tu quer. Aí é que nem filho, que a gente tem filho, os filhos ficam beiçudos, né? O filho quer ouvir uma coisa, aí tu vai lá e fala outra, e ele fica beiçudo. Tem crente beiçudo aí ou não? Que fica de beicinho, quando Deus não fala do jeito que tu quer, quando Deus não te dá o que tu quer, quando Deus não te mostra o que tu quer. Deus sempre fala conosco, Deus está falando essa noite aqui. O meu amor por Jesus está sendo renovado essa noite, porque nós precisamos disso, nós precisamos olhar para Jesus e nos apaixonar por Ele e torná-lo prioridade na nossa vida. O silêncio de Deus é a preparação para a ressurreição. E agora eu estou indo para o final aqui. Em João 20, nós cantamos a canção.
Maria Madalena, encontra o túmulo vazio. E os 2 anjos que ali estavam disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Fique de pé, fique de pé. Maria foi lá buscar um corpo. Maria foi lá buscar o corpo do mestre. Mas o que Maria encontra é a vida. Aleluia. O que Maria encontra é a vida. Eu vou repetir, que parece que alguém não prestou atenção. As mulheres foram buscar um corpo ali, mas encontraram a vida. Talvez você está aqui hoje buscando algo que é visível. Olha para mim, irmãos. Só não pode rir, mas olha para mim. O que eu posso fazer por vocês? O que esses irmãos podem fazer por vocês? O que esse irmão que está do teu lado pode fazer por ti, em relação à tua salvação, em relação à vida eterna? Ninguém vai para o céu de carona não, irmão. Ninguém vai entrar no céu agarrado no pé da esposa, no pé do marido, da mãe, do pai. Nenhum de nós pode fazer nada em relação à sua salvação, a não ser anunciar a palavra, falar do amor de Jesus. E aí você fica olhando às vezes e esperando algo material que vai te ajudar, que vai te empolgar, que vai fazer você sair daqui alegre, irmão. Se você chegou triste aqui, você não olhar para Jesus e você não esperar em Jesus, você vai sair mais triste do que chegou. Porque humanamente falando, não há nada para você aqui. Mas a presença de Deus está aqui. Essa você não pode ver, mas você pode sentir. Você pode receber, você pode ser tocado por Ele. Você sabe que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, para que você possa estar cheio da presença dEle, para que você possa estar cheio da unção dEle. Aleluia, que você nessa noite possa se apaixonar por Jesus, aquele que venceu a morte, mas não apagou as marcas do amor em nós. Ele continua te amando. Ele continua te amando, independentemente do que você tem feito da sua vida. O amor de Deus não muda. O amor de Deus por você não muda. Você é amado pelo Senhor. Você é amada pelo Senhor. Em João 11:25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Segura, devagar. E eu quero fazer uma pergunta para você antes de nós orarmos. Como não se apaixonar por esse Jesus? Como não se apaixonar por esse Jesus? Que a vida dele foi servir. Que a vida dele foi sofrer por mim e por você. E que ele, quando estava mal, estava angustiado até a morte, ele ainda assim continuou. Ele ainda assim avançou. Você não vai encontrar ninguém que vai fazer isso por você. E nunca mais alguém vai fazer isso por você. Porque aquilo que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Então nessa noite, aleluia, é uma noite de resposta nossa em relação àquilo que Deus fez. Qual que é a sua resposta? Qual que é a nossa resposta em relação a esse ato de amor do Senhor? Que tipo de amor é esse? Que tipo de homem é esse? Que não desiste, que não recua, que vai até o fim, que sofre e mesmo assim continua amando. Ele está vivo, irmãos, e isso é o que importa nessa noite. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos por um instante. Em nome de Jesus. Agora você não vai olhar para frente, você não vai olhar para o lado. Os teus olhos fechados. Eu não vou me apegar com as coisas daqui,
mas eu sei